Olá, tudo bem? Meu nome é Arthur Uzirati, sou acadêmico de Engenharia Mecânica da UNESC e estou fazendo um trabalho de extensão da disciplina de processos de usinagem ministrada pelo professor Douglas Ainos. Hoje eu vou falar um pouco sobre usinagem no dia a dia, onde encontramos produtos, peças oriundas da usinagem e também explicar um pouco mais sobre o que é em si esse processo. Então, o que é usinagem? Antes de eu falar um pouco sobre, eu vou falar sobre de onde ela surgiu. Desde que os ancestrais do ser humano aprenderam a fazer ferramentas, os processos de fabricação existem. Então, foram se aprimorando ao longo das eras. Desde a idade da pedra lascada, 2,5 milhões a 100 mil anos atrás, passando pela idade dos metais, quando se deu manipulação de materiais como ferro, além da Revolução Industrial, a qual alavancou o aperfeiçoamento de todos os processos de fabricação. Então, a usinagem, por definição, é um processo mecânico que tem como objetivo modificar a forma de algo mediante a remoção de material, utilizando uma ferramenta de corte. Então, o que é a usinagem? É todo o processo de fabricação pelo qual o formato de uma peça é modificado pela remoção progressiva de cavaco do material. Nesse caso, o cavaco seria o material retirado da peça. Peças metálicas brutas, como por exemplo, por outros processos como fundição e forjamento, normalmente passam por operações de usinagem que lhes conferem tanto exatidão de forma quanto dimensão e acabamento superficial. Então, agora eu vou mostrar alguns exemplos de máquinas e ferramentas de usinagem, começando pelo torno mecânico, que como nós podemos ver aqui na figurinha, nada mais é do que uma máquina-ferramenta utilizada para executar operações de usinagem cilíndrica externa ou interna e outras operações que podem ser feitas por outras máquinas. Daí, o processo de tornamento é um processo de usinagem que se baseia no movimento da peça ao redor do seu próprio eixo com a retirada progressiva de cavaco. A próxima máquina-ferramenta é a furadeira. A furadeira é uma máquina-ferramenta que permite executar operações como furar, roscar com machos, rebaixar, escariar e largar furos. Temos alguns outros exemplos aqui na figura, só temos a portátil, mas também temos a furadeira de bancada, de coluna, entre outras. Agora vamos para a fresadora, nessa última figura. Então, a fresadora é uma máquina-ferramenta de comando contínuo que realiza a usinagem de materiais por meio de uma ferramenta de corte chamada fresa. O processo de fresagem é uma operação de usinagem na qual o material é removido por meio de uma ferramenta chamada fresa e que apresenta múltiplas arestas cortantes, diferente do torno mecânico, onde geralmente só tem um. Existem também vários outros processos de usinagem, como serramento, planeamento, brochamento e eletrorrosão, mas nesse caso eu só citei os três que são mais encontrados no nosso dia a dia. Então, agora entrando um pouco mais no mundo da usinagem, eu vou falar sobre o CNC. Que é a usinagem CNC? O CNC quer dizer Comando Numérica Computadorizado. A sigla em inglês do Computer Numeric Control, que é um sistema que permite o controle de máquinas sendo utilizado principalmente em torno de centros de usinagem. Então, essa é uma tecnologia mais recente que é utilizada na usinagem, pode ser encontrada em tornos, fresadoras, furadeiras e retificadoras, onde você automatiza o processo. E a introdução do CNC na indústria mudou radicalmente os processos industriais. Como assim? Porque perfis de alta complexidade são facilmente usinados, tipo assim, tem várias, vamos dizer assim, curvas, algo do gênero. No CNC você consegue fazer isso mais rapidamente e não demora tanto. Estruturas em 3 dimensões, os famosos 3D, tornam relativamente fáceis de produzir e o número de passos no processo com intervenção de operadores é drasticamente reduzido. Então, geralmente, quando você não tem a intervenção dos operadores, o erro tende a ser menor. Como eu falei também, o CNC também reduz o número de erros humanos, aumenta a qualidade dos produtos e diminui o trabalho e o desperdício. Também agilizou as linhas de montagens e tornou-as mais flexíveis, pois a mesma linha de montagem pode ser agora adaptada para produzir outro produto no tempo muito mais curto se comparados aos processos tradicionais de produção, acompanhando o desenvolvimento tecnológico da informática e a tendência por uma interatividade cada vez maior com o usuário, o código, a linguagem da máquina também evoluiu.
Como exemplos de máquinas que temos no CNC hoje, temos o torno, a fresadora, a furadeira, a retificadora. Daí agora eu vou trazer um pouco das vantagens do torno CNC na indústria. O torno CNC, que tem seu comando operacional ditado por um sistema computadorizado e serve para a criação de peças cilíndricas com desenho projetado por revolução, ele ajuda aqui no aumento da produtividade das máquinas, pois assim, ela pode trabalhar 24 horas por dia, só precisa de uma pessoa só para cuidar e tipo assim, fazer o setup da máquina, diminui o tempo total de produção, porque como já citado, ela pode não precisa de uma pessoa, então tem de ter menos erro, a flexibilidade, realização de maior número de operações com sistemas convencionais, pois o programa troca, a máquina fabrica outro produto, tipo assim, não precisa você parar a máquina, fazer o setup, trocar a ferramenta, isso ela já faz tipo, basicamente automaticamente, tem uma precisão muito maior e melhor, tem uma qualidade de peças muito maior e também permite realizar várias operações com a mesma fixação de peça, minimizando erros de reposicionamento. Então, principalmente, ela diminui muito os erros humanos, o torno CNC. E chegando no dia a dia, onde que nós encontramos a usinagem no dia a dia? A maior parte dos produtos industrializados, em alguma das suas etapas de produção, sofre algum tipo de processo de usinagem. Aqui eu trouxe alguns exemplos de onde são encontrados. Por exemplo, 80% dos furos realizados em peças e etc. são por usinagem, 100% dos processos de melhoria da qualidade superficial de acabamento, 70% das engrenagens para transmissão, 90% dos componentes da indústria aeroespacial, 100% dos pinos médico-odontológicos, 100% de lentes de contatos intraoculares, além de que o comércio de máquinas e ferramentas representa uma das maiores fatias da riqueza mundial. E também muito utilizadas em indústrias automotivas, navais, aeroespaciais, petrolíferas, construção civil e eletrônica. Então seria isso o vídeo de hoje, só para mostrar para vocês um pouquinho mais sobre o processo de usinagem no nosso dia a dia e conhecer mais um pouco sobre o projeto. Muito obrigado e